Tá ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 26 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Estamos começando mais um Terça da Saúde, né? Sempre com um tema importante para a gente esclarecer nossas dúvidas. Eu estou recebendo mais uma vez a Letícia aqui. Bom dia primeiro para a Letícia, tudo bem? Bom dia para o pessoal na Fórmula Certa que está de ouvido ligado na nossa programação. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Hoje nós estamos aqui para esclarecer bastante coisa que eu tenho certeza que vai ser super válido. Fica ligado aí. É isso aí. O Dr. Bruno Calabria, que é oncologista clínico, e ele vai falar sobre o canabidiol na oncologia e os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer. Bom dia, Dr. Bruno. Obrigada por estar aqui no nosso Terça da Saúde. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite e espero poder ajudar os ouvintes aí com alguma informação útil. Exatamente. Vanessa, eu vou pedir pro Dr. Bruno primeiro para ele se apresentar. Ele está atendendo aqui em Guaxupé, na Life Medical Center, ali no hospital. E falar um pouquinho qual que é a sua especialidade, oncologista. Fala um pouquinho do senhor pra gente, doutor. A minha especialidade é oncologia clínica. Oncologia clínica é aquela especialidade que lida com o tratamento do câncer, mas de forma medicamentosa, com medicamentos, na verdade. E quando as pessoas pensam em medicamento, não quer dizer que necessariamente é quimioterapia, tá? Quimioterapia é uma classe de medicamento, na verdade. Então, a oncologia é uma especialidade que lida com o câncer basicamente à base de medicamentos. Ela é um dos arsenais aí no tratamento para o câncer, né? Estamos começando um serviço na cidade de Guaxupé. A princípio é uma coisa pioneira, né? Guaxupé é carente nessa área de oncologia. Os pacientes normalmente eles viajam para Poços, para Passos, para Alfenas, Barretos. né? Barretos, né? Quer dizer, é muita estrada, né, para os pacientes. E então essa é uma área carente aqui na cidade e então estamos iniciando no Hospital Life Medical Center. Na verdade, o serviço de oncologia dentro do hospital ele chama Oncolife. E tem sido um prazer aí fazer parte desse início e a nossa ideia é tentar ajudar a cidade da melhor maneira possível. Doutor Bruno, o senhor atende aqui em Guaxupé todos os dias ou tem alguns dias específicos? Eu tenho vindo às quintas-feiras, na verdade. Eu tenho vindo às quintas-feiras. No momento, estamos atendendo só particular, mas estamos em fase de credenciamento com a Unimed. Finalização já, né? Sim, sim. E a ideia também no futuro é tentar atender inclusive SUS, né? Tentar beneficiar a maior parte da população aí possível, né? E desde já eu já queria agradecer pela entrada na cidade o Dr. Ábido Salomão, queria agradecer também ao Dr. Juliano Vasconcelos por abrir a porta da Unimed, o Dr. Roberto Virgílio da Santa Casa, tá? Todos eles foram muito receptivos aí e eu só tenho a agradecê-los. Que bom, a cidade e a população só agradece também e vai ser muito favorecido com isso, né? Exatamente. Doutor, vamos falar um pouquinho do câncer. Pra gente iniciar, o que é o câncer? Porque tem gente que fala assim, nossa, fulano tá com câncer e acha que já tá assim, ainda é né? uma doença muito estigmatizada, né? Muito. No sentido de sofrimento, de causar a morte e tudo mais, né? Mas o que é o câncer? Como que é? Essa pergunta ela é ótima e é uma pergunta fundamental mesmo e que não é claro para a maioria da população, né? Na verdade, as nossas células, que são os tijolinhos do corpo, né? Elas, teoricamente, elas são reguladas para saber replicar, se dividir, se multiplicar e em alguma hora elas têm que morrer. Alguma hora elas têm que morrer. Se a gente for ver as nossas células de hoje, elas são diferentes das nossas células de 5, 10 anos atrás. Existe esse processo de reformulação no nosso corpo, né? Então as células, elas dividem e elas morrem, né? E isso vai sendo substituído por células novas, né? No câncer, o que acontece é que existe uma perda dessa capacidade ou de parar de dividir ou de entender a mensagem que precisa morrer.
tá? Então, uma dessas duas falhas acontece. Fica desordenado. Exato. Então, a célula, ela entra em processo de divisão e ela não para esse estímulo para dividir e também ela não tem a mensagem correta, porque alguma hora ela precisa parar de proliferar e ela precisa morrer, tá? E aí tem várias causas pra gente poder falar por que isso acontece, né? E o que leva, então, a pessoa ter quais seriam uma das causas, assim? Como que a pessoa fala assim, nossa, será que a minha célula, então, tá trabalhando direitinho, né? Tá multiplicando? Sim. Esses erros nesse controle, né, da célula, ou eles são herdados, né? Só que só 5 a 10% dos casos são herdados, tá? A maioria dos casos, eles são adquiridos durante a vida. A maioria dos erros, eles são adquiridos durante a vida. E adquiridos como? Às vezes de forma aleatória, né? Que é aquela pessoa que não tem histórico de câncer na família, nunca fumou e vai ter um câncer de pulmão. E nunca foi exposta a fumaça também, nem de fumante passivo, nem de... Então isso aí é um erro aleatório, é o risco de estar vivo, né? Às vezes acontece, às vezes os erros acontecem. Mas também tem aquela pessoa que foi exposta a algum fator que aumenta o risco. O pessoal chama de fator de risco. Quanto mais fatores de risco, maior o risco. Quanto menos fatores de risco, menor o risco. Casos clássicos, tabagismo e câncer de pulmão. O tabaco, 90% das pessoas que têm câncer de pulmão foram tabagistas ou são tabagistas durante a vida. Então esse erro, na verdade, especificamente no caso do exemplo do câncer de pulmão, ele é um erro adquirido e não é um erro aleatório, ele foi um erro ocasionado, na verdade, né? Ele foi um erro ocasionado. Dietas, é muito comum no Japão o câncer de estômago. É muito comum o câncer de estômago lá, porque eles comem muito sal, eles defumam muito a carne, é muito conservante. E isso é interessante porque o câncer de estômago há 100 anos, quando não existia geladeira, ele era o câncer mais comum no mundo, na verdade. E depois que veio com a geladeira, o câncer de estômago só diminui no mundo inteiro. Mas no Japão, por conta dessas culturas ainda, o câncer de estômago é muito comum lá. E aí, quando esse japonês sai e vai morar nos Estados Unidos, por exemplo, e tem estudo mostrando isso, ele começa a comer muita proteína e gordura animal. E aí ele começa a ter mais câncer de intestino. E ele passa a ter a mesma porcentagem, a mesma incidência de câncer de intestino do americano. E deixa de ter o tanto de câncer de estômago do japonês. Então, dieta, tabagismo, tudo isso pode ser esses erros que a gente vai adquirindo, né? A gente sabe que no Brasil, especificamente, eu não sei se no mundo, mas no Brasil o câncer mais predominante é de próstata e mama, né? E teria alguma idade para poder fazer um check-up, né, nesses casos que mais prevalecem no Brasil, né? Próstata e mama, uma idade. Fala assim, não, agora todo ano eu tenho que fazer, ou sempre, como que faz para fazer uma prevenção? Sim, próstata e mama são disparados os casos mais comuns no Brasil. No mundo, eles ficam pareados com o câncer de pulmão também, tá? Porque pulmão tem nos dois sexos, né? Então, e a próstata só no homem e a mama praticamente só na mulher. É muito raro o câncer de mama no homem, né? Existe, mas é raro. Mas sim, são disparados os cânceres mais comuns. E com relação ao rastreamento, na verdade, que é uma questão muito importante, e existe até aqueles meses coloridos para poder lembrar a população, né? O outubro rosa para mama e o novembro azul para próstata, né? O recomendado pelo Ministério da Saúde é que seja feito mamografias a partir dos 50 anos de idade, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia já recomenda que seja feita a partir dos 40 anos de idade. Então existe essa discrepância, tá? E, na verdade, a gente tem tido um aumento de câncer de mama em mulheres jovens, tá? E isso não é só um aumento no número de diagnósticos, não. Esse aumento é real. Ninguém sabe muito bem a causa, talvez esteja ligada à dieta, aumento da obesidade, ninguém sabe muito bem a causa. Mas há quem advogue, a partir dos 30 anos, já começar a fazer ultrassom de mama, na verdade. Porque a mama antes dos 40 anos, a mamografia não consegue comprimir muito bem, não consegue ver muito bem. Então, no mínimo aí a partir dos 40 anos de idade,
com a ressalva que a partir dos 30 o ultrassom pode ser considerado, sim, principalmente num cenário de histórico familiar importante, né, que também é fator de risco. No caso da próstata, já é um início mais tarde, a partir dos 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, e o Ministério da Saúde não recomenda fazer rastreamento de próstata, porque em termos de política de saúde pública não é um investimento que se justifique, tá? Mas em termos de saúde individual, é recomendável sim, e a recomendação a princípio é a partir dos 50 anos. É porque assim, quanto antes descoberto, vamos falar uma coisa assim, positivo, o tratamento existe, né? O tratamento, de fato, a cura. Sim, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura. Sim, isso vale para qualquer câncer, né? Então, porque às vezes tem gente ouvindo, fala assim, poxa, eu tenho câncer e será que vai ter cura, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mesmo se eu descobrir, começar o tratamento, mas aí tem gente que fica, mas então a cura existe de todo tipo de câncer, assim, do modo geral, descobrindo com uma certa... No início, então, existe a cura do câncer. Sim. Não, todo câncer precoce, ele é potencialmente curável, E existe aquele dito popular que quem procura acha, e a ideia é justamente achar e achar no início, Exatamente, né? Então, sim, é verdade. Quando se procura objetivando achar, mas achar no início e não achar numa fase mais avançada. Porque quando o corpo começa a reclamar, o câncer já pode estar muito evoluído, né? Você já está com uma complicação muito maior e aí o tratamento é muito mais complexo. Perfeito. E falando em tratamento, existe, igual o senhor estava falando, que você faz mais o tratamento alopático, né? Mais assim, com os medicamentos, sem ser a químio, que também é alopatia, mas é de outra forma de aplicação. Mas o tratamento alopático, ele tem sido, além de muito utilizado, ele tem sido muito eficaz, né? E aí que entra, a gente vai falar um pouquinho, porque as pessoas que fazem esse tipo de tratamento, normalmente elas sentem um desconforto muito grande, né? A maioria das pessoas sentem enjoo, sentem às vezes uma queda de pressão, é um desconforto grande, né, doutor? Como... Teria alguma coisa para fazer para tentar aliviar isso? Faz parte? Como que é? O tratamento com medicamento para câncer, ele teve uma revolução nos últimos 10 anos, tá? Né? Vieram novas classes de medicamento diferentes da quimioterapia. A quimioterapia ainda é a classe mais usada, mas só para citar duas, e provavelmente já até ouviram falar dessas duas, uma chama imunoterapia, né? A imunoterapia, na verdade, ela estimula o sistema imunológico do paciente a atacar a doença. Então, ela ataca a doença indiretamente. Diferente da quimioterapia, que tem um ataque direto no tumor, e aí com isso acaba atacando mais também células normais, que nós não gostaríamos que fossem atacadas, né? A imunoterapia, ela consegue estimular o sistema imunológico a reconhecer o câncer e a atacar o câncer. Não que não tenha efeito colateral, mas via de regra menos do que a quimio, tá? E revolucionou alguns tipos de câncer esse tratamento. Existe um outro também que chama terapia-alvo, que você faz uma análise no tumor e detecta alguns alvos de tratamento, algumas características que são típicas daquele tumor. E para aquelas características específicas, você tem algumas medicações que vão agir igual chave e fechadura mesmo, tá? Só vai ter ação aquela medicação se aquela característica, aquela fechadura estiver presente. Se aquela fechadura não estiver presente, não adianta querer usar essa chave. Não vai ter o alvo ali para ser atingido, né? Então essas duas classes, realmente, para não citar outras aqui em interesse do tempo, essas duas classes realmente revolucionaram a oncologia. Com relação aos efeitos colaterais, sim, a grande pedra aí no calcanhar do tratamento, é o calcanhar de Aquiles. Principalmente a quimioterapia, via de regra, ela
tem mais efeitos colaterais do que as outras classes, mas também as medicações para sintoma que contornam esses sintomas melhoraram também nos últimos anos, tá? Hoje em dia nós temos remédios de enjoos mais potentes, né? Hoje em dia nós temos esquemas que se preocupam talvez em fracionar um pouquinho mais e parcelar a medicação e não dar tudo de uma vez, né? Então, essa é uma preocupação da especialidade que é frequente, diminuir efeitos colaterais. Tanto né? a quimio injetável quanto a quimio uso oral, já tem um pouco mais de recurso para poder evitar esses, igual tu falou, calcanhar de Aquiles, que são muitos sintomas, né? Sim. E no caso da cannabis, que a gente vai ter agora, né, em Guaxupé, o CBD, o senhor acha que ele pode melhorar, tem estudo, pode melhorar algum tipo de efeito, aumentar, porque a gente sabe que perde muito o apetite, né? A maioria das pessoas, um dos sintomas é esse. O senhor acha que pode melhorar? Tem estudos para isso? Como que é? O canabidiol, na verdade, ele é um dos componentes da cannabis, né? Da cannabis sativa, que é o nome científico da planta, né? Popularmente conhecida como maconha, mas a maconha tem vários compostos nela, né? E a título de interesse, os dois mais importantes, um é o canabidiol, né? Que a gente vai falar aqui do uso terapêutico, e o outro é o THC, que é o tetrahidrocanabidiol. Quem tem efeito terapêutico a princípio, efeito na medicina mais estudado, é o canabidiol, tá? E o canabidiol, ele é usado principalmente em duas situações na medicina. E aí eu até puxo um pouco mais para a área da neurologia. Para aquele paciente que não para de convulsionar, né? O pessoal fala que são crises convulsivas refratárias, né? Epilepsia refratária, né? Que é o nome médico, né? Então tem vários casos, principalmente de crianças que só param de convulsionar depois que isso é adicionado. E aí uma coisa que vale a pena dizer é que normalmente quando o canabidiol entra, em qualquer indicação, ele entra normalmente como uma ferramenta a mais e não como um substituto, tá? Mas uma segunda indicação muito importante é dor também, tá? No tratamento da dor. Com certeza seria, depois da convulsão que não responde a nada, seria a dor que também não responde a nada, aquela dor de difícil controle, tá? Essas são as duas melhores evidências. Ainda vindo outras evidências, sim, com relação à insônia, ansiedade, enjoo, queda de apetite, tudo isso existem estudos menos robustos, tá? Mas que também demonstram que possa ter benefício nesses sintomas, né? Então... A pessoa às vezes já está fazendo uso de um medicamento há muito tempo, né? E fala assim, mas não tem mais alguma coisa. Aí eu acho que seria, igual o senhor falou, que é mais para epilepsia, para dor, mas aí no caso da oncologia em si, pessoa que com falta de apetite, com enjoo, seria interessante associar talvez ao tratamento convencional, que seria o tratamento alopático, né? Perfeito. E nesse caso a gente está falando de um princípio ativo que é extraído de uma planta, mas que é bem documentado qual que é o mecanismo de ação, como que ele age. Então isso também pode entrar no grupo da alopatia, na verdade, né? Isso também acaba... Exato, a gente sabe, independente da origem do composto químico, a gente sabe qual que é a dose ideal, e do que a gente está falando, na verdade, né? Mas o que normalmente quando existe alguma coisa nova, seja exame, seja medicamento, existe um certo modismo, entre aspas, de todo mundo querer só fazer isso, ou só prescrever isso, ou só tomar isso, como se tudo que é novo fosse o salvador da pátria, né? E na verdade, nesse caso, a indicação realmente é para os casos refratários, para os casos que são resistentes ao tratamento convencional, tá? O canabidiol tem os seus efeitos colaterais, sonolência, pode dar alteração de fígado também, isso é fácil de monitorar com exame de sangue, mas pode dar. Então, e o custo também, né? Por mais que agora a farmácia de manipulação tenha ganho a liminar e tudo, o juiz aqui coincidido, né? Em primeira instância, ainda assim é um tratamento mais caro do que os tratamentos convencionais, né? Isso também precisa ser dito, né? Então
Então precisamos ter muita parcimônia para também não entrar numa euforia, num modismo de querer para qualquer coisa passar o canabidiol ou prescrever, Exatamente. né? Hoje em dia, além do custo, que ainda é alto, né? O acesso é muito difícil. Então, igual a farmácia agora tem a liminar para trabalhar, mas não são ainda todas as pessoas que podem adquirir. E o acesso é muito difícil também. Assim, a pessoa tem que procurar um médico específico, qualificado, que vai... Não é assim, porque eu quero, eu vou chegar também na farmácia. Eu acho que vai resolver o meu caso, né? Não é assim. Tem todo um trâmite a ser feito, porque a pessoa... De verdade, tem gente que às vezes já ligou lá na farmácia e fala assim, nossa, pelo amor de Deus, isso é o que eu preciso, é a solução de todos os meus problemas, digamos assim. Mas não, tem que ter um médico, igual o doutor Bruno está falando aqui, um médico consciente que não vai substituir um tratamento, que vai fazer uma associação, ele vai ter que avaliar, né? Se deve ou não ser utilizado. Então, o acesso ficou mais fácil. O custo também já melhorou bastante, mas a pessoa também tem que ter consciência que não vai ficar só naquilo e vai fazer sua parte também, que o médico vai pedir direitinho, né? É todo um processo individual, né? Que médico, cada um... o médico e o paciente tem que se entender muito bem para poder ver o benefício, né? Exatamente. E no caso de criança, doutor, o senhor acha que o CBD, no caso de criança que faz o tratamento para câncer, né? Seria interessante também. Tem alguma contraindicação no caso de criança ou seria o mesmo procedimento para adulto? Não. A princípio não teria contraindicação. As crianças são as que mais sofrem de epilepsia refratária. Então, na verdade, o CBD, ele foi mais testado até em doses altas em crianças do que em adultos, né? E vale só, a título de curiosidade, dizer que a faixa de dose do CBD ela é muito ampla. Ela vai, isso aqui é um pouco técnico, mas ela vai de 2 miligramas por quilo a 20 miligramas por quilo. Então a gente está falando de uma faixa de 10 vezes o limite mínimo para o limite máximo, né? Então é uma faixa que varia muito. Então o recomendado sempre é começar com as menores doses e ir aumentando gradativamente de acordo com a tolerância, né? E de acordo com a necessidade, né? Sim. Uma coisa que vale a pena dizer é que não tem nenhuma comprovação que o CBD tem efeito antitumoral, que ele tem efeito na doença oncológica, que ele tem efeito no tumor. Porque às vezes as pessoas eventualmente imaginam que se está sendo usado em pacientes oncológicos, isso pode ter algum efeito na doença, né? Existem estudos, na verdade, preliminares, tá? Até em associação com alguns medicamentos convencionais, mas ainda tudo em fase muito inicial, tá? Então a gente não tem como indicar hoje em dia buscando um efeito de redução de tumor ou de controle do tumor, tá? Pelo menos não hoje em dia, tá? Certo. Os estudos são iniciais. Vai ajudar nos efeitos, numa melhor condição de vida para o paciente, né? Igual a gente está falando, na qualidade de vida mesmo, na né? Qualidade de vida, não que vá diminuir, mas já é uma grande coisa, né? Porque ninguém merece sentir sentir enjoo, né? É muito ruim. Nossa, todo mundo. Criança, então, nem se fala. Gente, o tempo nosso já tá. Já, infelizmente. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Letícia? Não, tem muita coisa para acrescentar. Doutor, quer acrescentar alguma coisa para os nossos ouvintes? Não, eu só queria agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que estamos à disposição na Oncolife, fica na Rua Aparecida 410 ali, naquele prédio do Life Medical Center, e agradecer a cidade pela receptividade, agradecer a rádio novamente, a Letícia. Doutor, teria um telefone de contato mais fácil acesso, assim, ou... Olha, ou vai lá na Live Medical Center que eles resolvem. Até tem, mas eu não sei de cor, né?
É assim, mas lá na Live Medical Center tá fácil, né? É vizinho da Fórmula 7, fica vizinho. tudo A ali pertinho. Doutor, queria agradecer mais uma vez por ter vindo, por ter nos ajudado a esclarecer, né, a população e eu estou muito feliz que Guaxupé agora tem esse suporte, tem esse apoio, que realmente é muito carente mesmo na cidade, então a população ganha muito com isso. Então, gostaria de agradecer por ter vindo na rádio e de estar atendendo aqui em Guaxupé também. Seja muito obrigada. Sempre. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. E bom dia. Fique aqui com a gente no Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube FM.